E aí, meus tigres do sexto ano, aqui professor Madruga, para te dar umas últimas dicas antes da prova trimestral que vai rolar essa semana, né? Entre quarta e quinta-feira, dependendo da tua turma. O que eu preciso saber para essa prova, professor? Eu preciso saber principalmente duas coisas, a parte de hidrografia e a parte de população. Aqui eu vou te dar umas dicas principalmente nessa parte de população, que vai cair bastante, tá? O que a gente estudou muito? Crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população. Crescimento vegetativo é uma conta muito simples. Natalidade menos mortalidade, ou seja, número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. Se essa diferença for positiva, ou seja, nascerem mais do que morrerem, nasceu 1000 crianças, né? 1000 bebês, mas morreram 600, 700 pessoas, esse crescimento ele é positivo. Agora, se morrerem mais do que nascerem, esse crescimento ele é negativo. Nos últimos anos, a gente tem tido o quê? Um crescimento vegetativo cada vez menor. Por que isso, professor? Porque tem nascido cada vez menos crianças. Lembra da taxa de natalidade que a gente trabalhou muito essa semana? Essas semanas, a taxa de natalidade, né, o número de nascimentos em um determinado país ou em determinada região, ela tem reduzido muito. Por que ela tem reduzido? Principalmente o processo de urbanização, as pessoas saem do campo e vão para a cidade, né? Na cidade as pessoas tendem a ter menos filhos, principalmente porque é mais caro ter filho. Lembra da relação custo-filho que a gente falou muito? Lembra daquela pesquisa que chega a custar 2 milhões de reais para ter um filho aí, criar um filho até os 23 anos? Fora isso, então, a gente também tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, ou seja, a mulher ela tem trabalhado mais e tendo tido menos filhos, assim como também os métodos contraceptivos na cidade. São vários motivos, então, que fazem as pessoas terem menos filhos hoje. Por isso que o crescimento vegetativo ele tem sido cada vez menor, ele está diminuindo cada vez mais. E isso é muito importante para a tua prova. Mas o crescimento vegetativo não leva em consideração o quê? Migração. Lembra de migração? Migração é movimento populacional, movimento de uma cidade a outra, de uma região a outra ou de um país a outro. O que leva a essa migração de um país a outro ou de uma cidade a outra? Qual é o principal motivo? Tu sabe. O principal motivo é a busca por qualidade de vida. Exatamente, tu já completou aí comigo, né? Busca por qualidade de vida. As pessoas elas vão para outros países ou para outras regiões buscando mais segurança, buscando trabalho, buscando emprego, buscando, enfim, o que ela considerar qualidade de vida. Fora a qualidade de vida, a gente também tem motivos de guerra, que as pessoas fogem de situação de guerra, e também catástrofes ambientais, né? Uma seca, um terremoto, enfim, que também podem levar as pessoas a migrarem de uma região a outra, né? Hoje a maior parte dos imigrantes, e se tu também é um imigrante, está me ouvindo aí, a gente fez esse teste em aula, boa parte da gente era imigrante, o motivo principal foi a busca pela qualidade de vida. Dei uma cuspida aqui violenta. A busca pela qualidade de vida. Então, tem que saber sobre crescimento vegetativo, taxa de natalidade, migração, são conhecimentos muito importantes, assim como a questão da população mundial. O que é isso? São aqueles países que são mais populosos, menos populosos. Lembra que China, Índia são os países mais populosos e a Ásia, como um todo, é o continente mais populoso. Depois da Ásia, a gente tem a África também, como um continente um pouco, é menos que a Ásia, né? Mas é bastante populoso. E depois a América. O Brasil hoje é a 5ª maior população do mundo. Mas acontece que o Brasil é um país muito grande. Então a densidade demográfica no Brasil é grande, tu já sabe que é pequenininha. São 24 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto países como o Japão, por exemplo, vão ter mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque o Japão é um país pequenininho. É importante também saber essa questão da população mundial. Professor, o que mais? Foca nesses últimos dias na parte de hidrografia. Tu tem que saber sobre a tua bacia hidrográfica. Então, por exemplo, eu trabalhei lá no nosso trabalho sobre a Amazônia. Então, tu tem que saber as características da tua bacia hidrográfica. Da Amazônia, então tem que saber características da Amazônia. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Tem a maior quantidade de água do mundo. Dá para ouvir isso aí no áudio? Não sei. Mas tá, vamos seguir. Então, preciso saber sobre a minha bacia hidrográfica. Preciso saber também sobre acesso à água, né? Que algumas regiões têm mais e menos acesso à água. Por exemplo, no Brasil a gente tem a região Nordeste com menor acesso à água.
E por último também, tem que saber sobre o Canal do Panamá, dá uma olhadinha lá no finalzinho do livro 2, tem ali um resuminho sobre o Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Certo, meus queridos? Valeu, bons estudos para vocês, meus tigres, e a gente se vê na prova. Abraço!